mesmo. É esse o ponto que eu queria chegar. O transtorno, eu acho meio preocupante assim, quando a gente usa ser negativo ou positivo, como você colocou. Como eu posso utilizar essa, vamos chamar de energia? Um transtorno seria uma energia que ou está me prejudicando, ou está prejudicando o outro, ou os dois, né? Esse tipo de transtorno. Como é que isto poderia, então, já que é muito suado para poder transformar aquilo, como é que eu uso aquilo de alguma forma, como você falou no humor, né? Desenvolver essas características na gente é sempre necessário a terapia. Eu sozinho eu nunca vou conseguir enxergar esses pontos, digamos que, como você chamou, criativos, esses pontos que, sem falar de positivo ou negativo, mas algo que não destrua o outro, pelo menos, e não me autodestrua. A gente precisa do outro, assim, o caminho é o outro, porque o outro vai trazer o incômodo, aquilo que eu não quero ver, o outro que vai me perturbar. O No inferno inferno é vai o outro. vir. Vamos- Quando a gente se fecha na bolha, assim, e fica tudo bem, assim, e não estabelece essas trocas, a gente também inibe essa transformação, esse caminho rumo à alteridade, assim, e a gente fica muito certo e muito convicto e muito tranquilo, muitas vezes. Claro que tem dentro dos nossos limites, mas se a gente conseguir estabelecer essa ponte com o outro, aí a transformação desse narcisismo, desse aspecto patológico, ela pode ocorrer, e o Kohut acreditava nisso. Acreditava nessa possibilidade, ele era muito mais empirista. Claro que na psiquiatria a gente não pode dizer que tem cura. Ah, tem cura? Não, não tem. Essa, essa é a realidade e nem se trabalha a serviço da cura, né? Psiquiatria não trabalha a serviço da cura. Isso também é um termo que é, inclusive, abominado nesse meio, porque não é essa a questão, a identificação e muitas vezes reconhecimento e manutenção daquilo. Então não se trabalha a serviço da transformação e da cura. Se o sujeito for louco, maluco de pedra, ele pode querer de alguma forma encontrar um meio, encontrar a saída para essa questão. Oi, Ari, seja bem-vindo. Então, seria essa questão, como eu estava falando, Ari, a psiquiatria ela não trabalha a serviço da cura de nenhum transtorno, mas existem psicanalistas, existem pessoas na área que são bastante empiristas e otimistas em relação a esse potencial humano. Porque pensa, à medida que uma pessoa que tem esse transtorno do narcisismo e tal, da personalidade narcisista, e ela percebe o mal que ela faz para si, a impossibilidade de gerar relações que ela tem, e como o Mário falou, esse suco do rio que sempre corre nessa direção e ela não tem como controlar. E aí, o que ela vai fazer? Vai se matar? Não. Como ela pode usar isso de outra forma? A transformação vem da possibilidade de reconhecimento desse mal, reconhecimento desse transtorno, para a partir daí entender, já que eu não posso estancar isso em mim, o que eu posso gerar para as outras pessoas, como eu posso acender a luz do outro. Antes, inconscientemente ali eu apagava, eu não tinha consciência do mal
que eu fazia, que eu fiz para os meus filhos, para os meus netos, para as gerações que se passaram. E agora as vítimas, que também têm esse aspecto, vítima de narcisista também tem esse aspecto e reconhece muitas vezes em si, através da própria ferida, através da própria dor, que foi o caso desse analisando, olhar para a própria dor para redimir isso, porque também se não redime, se torna aquilo que o feriu. Muitas vezes o rio corre nessa direção, assim, de dar um certo poder, né, de dar um lugar, assim, de uma aparente força. Então, se libertar, abrir mão dessa necessidade da vingança. E eu digo necessidade da vingança, porque a vingança é um equilíbrio no sentido que você foi vítima, tá ferido e tá machucado. Então, quando você infringe o mal para aquele que te machucou, é algo de um sentimento de justiça que emerge na pessoa, né? Ela sente um bem-estar instantâneo, né? Ao infringir a vingança. A gente pode dizer que... Um aspecto... Ari, pode ter? Tá. Oi, não, Ari... pode falar. Acho que o Ari caiu, falou que não estava escutando. Você estava falando aí, Raquel, me lembrei muito dessa coisa do Chiron, né? Mas eu até ia perguntar isso, porque assim, por exemplo, vendo o mapa das pessoas, né? Toda pessoa ela vai ter o Chiron em algum lugar, ou seja, vai ter essa ferida que não se cura. E até que ponto todas as pessoas não estão narcísicas em alguma medida, e porque talvez esse desenvolvimento que a gente estava falando antes, não sei se o funcionamento ele acontece de maneira como é idealizada, chegar naquele nível todo, né? Eu imagino que devam ter graus de desenvolvimento, consequentemente... O grau, o narcisismo não é ruim, mas ir para encontrar essas esferas do saudável, assim, muitas vezes a gente tem uma força que era prejudicial e às vezes ela não vai se tornar boa, ela não vai se tornar benéfica. Mas a gente tem outros aspectos para além da nossa personalidade, para além desse aspecto da personalidade, que a gente pode investir neles, nesse sentido, assim, olhar para esses outros lugares, fortalecer esse outro lado, já que às vezes a pessoa tem isso por uma questão transgeracional ali, um aspecto familiar, rompeu vínculos com a família, tem casos assim, rompeu vínculos, mas isso é constituinte da personalidade dela, então em algum grau essa sombra vai estar ali. Então ela precisa aprender a brincar com essa sombra, não projetar e não caçar mais esse pai terrível, essa mãe frígida, fria e pouco empática. Então não mais estar à caça deles. E a partir de si, desse reconhecimento que a vítima internaliza também, o opressor, o algoz, a partir disso encontrar, fazer nascer, encontrar em si algo que brote, que resista, que dê sentido a isso, que não é o sucumbir, né? Estar consciente é não sucumbir, porque quando a gente não está consciente, a gente vai sucumbir. A gente vai se tornar exatamente aquilo que nos feriu. Por uma questão de vingança, porque o inconsciente é vingativo, sim, a água corre nesse sentido.
Assim como você está falando, a fonte são os pais, ou provavelmente quase sempre, pais transtornados, o casal que se relaciona, sei lá, por 30, 40 anos, um tem essas questões de transtornos de narcisismo e o outro vai se alimentando disso. Ao longo do tempo, a gente pode considerar que o outro ele pode também entrar no mesmo processo de narcisismo, mesmo transtorno, já que ele conviveu por tanto tempo, ou quando você já é adulto, você já, digamos que, como você tem uma certa consciência, você não pegaria esse narcisismo, grosseiramente falando. Não há vítimas e culpados muitas vezes, porque às vezes o outro precisou se nutrir daquilo.